não houve nenhum problema na cidade, ok? Quais são os direitos dos parentes dos trabalhadores vítimas do rompimento da barragem da Vale? O que eles podem pleitear? O que já receberam? Quanto tempo duraria tudo isso? Sobre esse assunto eu converso com o doutor Leonardo Moura Santos, que é assessor da Associação Brasileira de Vítimas de Acidentes de Trabalho. Doutor Leonardo, por favor, ele vai falar com a gente, porque as dúvidas são muitas, né? Prazer recebê-lo aqui na Band. Pode ficar do meu lado aqui, por gentileza? Doutor Leonardo, nós estamos aqui e é muito difícil para quem é leigo no assunto e também muito arriscado ficar especulando sobre um assunto tão complicado e com várias nuances. A primeira dúvida, e é uma dúvida pessoal, essas pessoas que perderam seus parentes, em quanto tempo elas podem ser indenizadas, doutor? Por gentileza, para aquela câmera. Correto. Quando os familiares das vítimas nascem vários direitos com essa situação trágica. Os principais direitos na esfera trabalhista, né, dos empregados, das vítimas, dos familiares, seriam o dano moral e o material, que foi o que culminou no bloqueio ocorrido junto à Quinta Vara do Trabalho de Betim, né, de 1 bilhão e 600 milhões. E lá se está debatendo se vai haver um acordo ou não, e até o momento não houve um acordo quanto ao montante principal, que é o dano material, que é aquilo que a vítima receberia até 75 anos, sim, e o dano moral, que é o sofrimento mais que escancarado pelas imagens que a gente acabou de ver. A gente observou que ao longo desses dias muita coisa foi especulada sobre valores, o que as famílias já começariam a receber agora, o que demoraria mais um tempo. O que receberam até agora as pessoas que sofreram os impactos dessa tragédia / crime, o que elas receberam até agora e quem recebeu? Olha, para boa parte das vítimas já foi paga a doação, né, que a Vale fez de 100 mil reais. Realmente é doação, não pode se compensar com eventual indenização trabalhista. Sim. Mas isso para quem já houve reconhecido, porque existem os desaparecidos que ainda não foram identificados, então com isso parece que a Vale está acelerando esse pagamento, mas é doação, não pode se compensar, tem que ficar bem claro isso, que em momento algum esse valor pode se compensar. E nessa última audiência que houve na Justiça do Trabalho, estabeleceram alguns critérios de pagamento de pensionamento para estudantes até certa idade, para crianças, mas o dano material e o dano moral, que é o montante que realmente as famílias já deveriam ter recebido, até o momento não se houve solução. Tá, e não houve solução porque a empresa é intransigente, porque a empresa dificulta, os advogados eles vão protelando, é assim que funciona? Ou existe alguma possibilidade de que a justiça dê um fim a essas protelações e a coisa aconteça o quanto antes? Olha, o Ministério Público teve uma atuação honrosa, tem feito um papel muito importante, tanto é que conseguiram um bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões, valor que nunca se imaginava podia ocorrer no Brasil, mas o que está ocorrendo é que as propostas da Vale são muito ruins. E se não se chegar a um acordo, as famílias vão ter que individualmente acionar os seus procuradores para poder requerer na justiça a indenização, tal como ocorreu no caso de Mariana. O que não é um bom negócio. As ações, quando elas ficam individualizadas, a tendência é de que elas demorem ainda mais e os valores dessas e aí a cada um procurando através de seu advogado a Vale para negociar, os valores também seriam alterados. Uma ação conjunta, ela é a melhor saída, doutor? Olha, será a melhor saída se respeitar o caráter individual de cada vítima. Porque existiam vítimas com idades diferentes, existiam vítimas com salários diferentes, porque nessa hora, infelizmente, apesar da questão material não ser a mais importante, a gente sabe que a família vai precisar de continuar pagando suas despesas, continuar requerendo seus direitos, continuar tocando sua vida. Então, entendo eu até que a ação coletiva poderia ser uma solução desde que se respeitasse o critério individual de cada atingido e não um critério único para todos. Mas você vê alguma possibilidade de que essa ação coletiva prospere?
Olha, até o momento, a gente já vem aí com 20 dias de bloqueio desses valores, 2 ou 3 audiências não se conseguiu chegar a um acordo. Então, pessoalmente, eu não acredito que isso vá prosperar, a menos que a Vale acate os termos do Ministério Público, o que parece que não vai ocorrer, porque se não for assim, entendo eu que poderiam ser liberados pelo juízo valores para suprir necessidades imediatas, mas para suprir dano moral e material, pelo nosso ordenamento jurídico, só após uma condenação, se não houver acordo. Doutor Leonardo, quando essas, em caso, os advogados da Vale, eles sigam protelando, e aí a ação começa a pintar, ações individuais começam a pintar. Quanto tempo levaria para que uma ação individual fosse, caso não houvesse um acordo, fosse julgada e a sentença saísse e a pessoa afetada recebesse esse dinheiro? Quanto tempo, em média, pode durar um processo desse? Olha, pela minha experiência há 15 anos mexendo com essa situação de acidentes, se a gente não estivesse falando desse acidente específico da Vale, poderiam durar 2, 3, 4, 5 anos. Mas creio que há uma força-tarefa envolvida nesse acidente da Vale, querendo sim que as vítimas recebam os valores que têm direito, e de uma vez, não tal como a Vale está querendo, que seria parcelado ao longo de 75 anos, para haver, de fato, uma condenação com relação à Vale, para que a Vale pague o preço da irresponsabilidade nesse acidente. Qual valor seria razoável para uma família receber, a família que perdeu algum ente querido, que perdeu tudo? O que seria um valor razoável? Vamos falar de números. Um familiar um pai de família que recebia ali R$5.000 bruto. Primeiro critério, eu acho que o valor tem que ser o bruto, não o líquido que ele recebia. Porque o caráter é punitivo. Ninguém está aqui para ajudar a Vale, é para ressarcir o valor das famílias. Seria o seguinte, você calcula os 5.000 vezes 14. Por que 14? Porque todo mundo recebe 13º e férias, então você chega numa média de 14 salários ano, que dá 70.000, multiplicado pela expectativa de vida. Uma pessoa que tinha aí mais 40 anos de expectativa de vida deveria receber 2.800.000 de dano material, e o dano moral, apesar desse regramento da lei nova, que limita 50 salários da vítima, muitos entendem que isso é inconstitucional. Então, no meu entender, o dano moral giraria em torno de 500.000 por familiar. Se o juiz que for julgar a ação for um juiz que entenda dessa forma. Se não, vai se limitar à lei nova. Mas, no meu entender, tudo deveria ser pago de uma única vez. Agora, a Vale teria que concordar com essa proposta, não aplicar redutores, realmente indenizar as vítimas de forma justa. Para finalizar, como acreditar numa empresa que não paga as multas que são aplicadas pela Justiça? Como acreditar que essa empresa vai indenizar de forma, no mínimo, aceitável a essas famílias? Olha, com esse bloqueio que ela vem tentando reiteradamente desfazer, inclusive ontem houve uma decisão, apesar de ser domingo, eu tive acesso ao despacho, uma decisão do juiz que não desbloqueando o valor. A Vale quer desbloquear 1.600 bilhões, porque isso aí de alguma forma deve impactar para ela. A questão é segurar esse 1.600 bilhões, não desbloquear, para que assim a Vale tenha vontade de pagar uma indenização justa para cada família. Porque quando a gente fala de, em média, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões para cada família, em 310 vítimas, que é o que parece que vai se consolidar, a gente estaria falando de algo em torno de R$1 bilhão. Então é justo que essas famílias recebam esse 1 bilhão para que outras empresas também não tomem atitudes semelhantes à da Vale e daqui para frente a gente evite notícias como essa. Obrigado, doutor Leonardo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Pode sair por ali. Bom, doutor Leonardo Moura é assessor da Associação Brasileira de Vítimas de Acidentes de Trabalho. É muito bom sempre conversar com quem entende, conversar com quem está envolvido, porque as dúvidas permanecem, as incertezas permanecem e, principalmente, é onde não poderia existir. E é exatamente onde mais incomoda. As vítimas que sofreram com tudo isso que aconteceu. Elas estão incertas sobre o que pode acontecer. E o pior, por mais que algumas sejam otimistas, vai levar tempo. Porque a empresa vai tentar protelar ao máximo. Então, eu acredito que, assim como o doutor Leonardo disse,